Segunda, Bulgária. 21 Vanga Dimitrova, pitonisa búlgara. Chegamos finalmente à terra fria e clara da Bulgária com as suas montanhas ondeantes e verdes e a sua costa lendária que dá para o Mar Negro. Nos Estados Unidos, a Bulgária é conhecida, pelos roseirais que fornecem essência para os perfumes do mundo e como a pátria orgulhosa do iogurte. Mas a Bulgária não é tão somente isso. Um dos valores do país, neste momento, é Vanga Dimitrova, a vidente cega da Bulgária. Vanga, que vive perto da fronteira grega, na cidadezinha de Petrić, é uma grande médium, que se situa no mesmo plano de Gerard Cruise de Utrecht, na Holanda, e de Jeanne Dickinson, de Washington. Como eles, é famosa em sua parte do mundo, e multidões de pessoas lhe procuram a ajuda. Vanga descobre pessoas desaparecidas, ajuda a resolver crimes, diagnostica moléstias e lê o passado. Mas o seu maior dom é a profecia. Essa mulher cega, de meia idade, predaz o futuro com assombrosa precisão. E vive num país suficientemente sábio para poder apreciá-la. A Bulgária teve 6.000 anos para aprender a sabedoria. Situada na Península Balcânica, mais ou menos do tamanho do Tennessee, e pouco maior que o estado de Pernambuco, divisa com a Romênia, a Iugoslávia, a Grécia e a Turquia. Depois de conhecer a sua idade de ouro no século XIII, caiu nas mãos dos sultões turcos. Os 600 anos de brutal domínio otomano foram finalmente encerrados com a ajuda da Rússia czarista há menos de um século. Vieram depois as selvagens, confusas e famosas intrigas balcânicas, que inspiraram uma era de filmes de espionagem e, na vida real, trouxeram o caos e inversões em todas as frentes. Os comunistas conquistaram o poder em 1944. No período de estabilidade política que se seguiu, eliminou-se a pobreza realmente aflitiva, extinguiu-se o analfabetismo. Existem agora dúzias de universidades, faculdades, hospitais e institutos médicos. Hoje em dia, os 8 milhões de habitantes da Bulgária estão provavelmente em melhor situação do que os habitantes de muitas partes da União Soviética, embora sejam mais pobres do que as populações de outros países satélites. A nossa busca da história da pasmosa profetisa Vanga e do próprio Sai na Bulgária começou na capital, Sofia, cidade que tem 5.000 anos, mas não dá a impressão de mocidade nem de velhice. Sofia apenas é como a natureza. O seu povo fala naturalmente de coisas naturais, como a capacidade psíquica, com uma facilidade inconsciente que não encontramos em outros lugares. Depois de captar o sentimento nacional, que lembra a nota viva e harmoniosa de um vaso grego, não nos surpreendemos de que viva na minúscula Bulgária a primeira profetisa do mundo moderno sustentada pelo governo, Vanga Dimitrova. E não nos surpreendemos de que os búlgaros tenham encetado a sua pesquisa psíquica científica mais suavemente do que qualquer outro povo. Vanga Dimitrova nunca foi uma estranha em minha vida. Embora eu nunca a tivesse conhecido pessoalmente, ela conhecia a minha vida melhor do que eu mesma. A autora desse comentário concordará em contar-nos a parte que Vanga representará em sua vida, em falar
sobre a visão do futuro, desenrolada como uma tapeçaria, como se os fios da sua vida tivessem sido tecidos antes do seu nascimento. Saímos do grande hotel balcânico rumo à nossa entrevista. Diante de nós, a praça central matraqueava com os táxis e bondes enganchados uns nos outros. Do outro lado da praça se erguiam os 14 séculos da igreja de Santa Sofia. À nossa direita, como um fragmento de barraca metálica pré-fabricada que houvesse afundado, via-se uma igreja literalmente subterrânea usada durante a opressão turca. Os minaretes de uma mesquita se elevavam logo depois e um almoadem ainda chamava os fiéis à oração. Atrás de nós, no centro do pátio do hotel, viam-se as minas não totalmente arruinadas de um banho romano. Uma confusão de tempos, uma terra de épocas heróicas, um país que focalizava os seus conhecimentos do século XX sobre aquele ponto imóvel no olho do tempo, a médium cega que prevê e predaz. Como eu lhes disse, nunca a conheci. Meu pai foi procurá-la quando eu tinha 12 anos. A mulher que se achava diante de nós teria 30 e poucos. Possuía maneiras distintas e um bom emprego oficial. De pernas finas, cabelos castanhos avermelhados, olhos cinzentos, animava-se ao conversar. Depois que a conhecemos melhor, notamos que, em momentos de distração, quando ficava sentada, esperando, num vestíbulo ou num café, o seu olhar pensativo lembrava o de uma estátua que fitasse os olhos em alguma lagoa de águas paradas. Meu pai era médico e materialista convicto. Foi procurar Wanga por simples curiosidade. Queria ver como procedia a mulher em relação às pessoas que a buscavam, se era uma impostora consciente ou inconsciente. Naquele tempo, Wanga já viva na aldeia de Petrit, onde ainda vive. Conversava com as pessoas em sua casa, uma casa de camponeses, pequenina e rústica. Ela hoje não vive no luxo, mas está muito melhor do que estava. Quando meu pai chegou havia, como sempre, muita gente no pátio esperando ser admitida à sua presença. Ela assomou à porta e chamou meu pai, pelo seu apelido carinhoso, nunca usado fora da família. Disse que o receberia primeiro porque ele era a única pessoa no pátio que não acreditava nela. Depois que ele entrou, Wanga narrou-lhe uma série de coisas sobre o passado dele. Meu pai foi casado 3 vezes. Ela descreveu os casamentos corretamente, contou-lhe pormenores, particularidades, coisinhas que só ele sabe, pois não as revelara sequer às últimas esposas. A seguir, começou a falar sobre o futuro. Meu pai, predisse ela, morreria dali a 14 anos, em 1958, de câncer. Wanga falou também a respeito de meu irmão mais moço e a meu respeito. De todos os filhos, éramos os prediletos de papai. Wanga disse que eu faria um casamento feliz, mas que meu marido morreria de repente. Pouco depois, eu ficaria viúva com um bebê para criar. Disse que eu tornaria a casar, mas faria um casamento desastroso. O destino de meu irmão seria pior ainda. Ele morreria num estranho acidente aos 20 e poucos anos. A experiência de Petrit abalou profundamente meu pai.
Vanga descrevera com muita clareza e com fartura de pormenores cenas íntimas do seu passado. O que ela predissera para ele e o resto da família não era de molde a entusiasmar-nos. Meu pobre pai voltou para casa terrivelmente transtornado. Precisava falar com alguém sobre isso e, assim, confiou em minha madrasta. Contou-lhe tudo, fazendo-a prometer que nunca repetiria uma palavra a ninguém. Mas as senhoras sabem como são as mulheres. Não demorou muito que ela me contasse toda a história. Talvez achasse que também precisava confiar em alguém. Muitos anos depois, meu pai chegou à conclusão de que tinha uma úlcera. Sendo médico, não deveria ter falhado assim no diagnóstico, mas talvez a sua vontade de acreditar que não sofria de uma coisa pior fosse tão grande que o diagnóstico lhe saiu errado. Sofreu 2 operações. Na segunda, os médicos limitaram-se a olhar e tornaram a costurá-lo. Morreu de câncer, em 1958, na data predita por Vanga. Eu me casei. Um bom casamento, um casamento feliz. Senti-me ainda mais feliz quando nasceu meu primeiro filho. Depois, alguns meses mais tarde, inesperadamente, repentinamente, meu marido morreu, ainda muito moço. Casei pela segunda vez e o segundo casamento foi um desastre. Agora estou divorciada. Há poucos anos, meu irmão correu para pegar um bonde. Saltou, mas alguma coisa não deu certo. Ele perdeu o equilíbrio. Caiu e morreu. Tudo aconteceu. Tudo o que Vanga disse que nos aconteceria aconteceu. Posso assegurar-lhes que ela estava certa. Mas não posso dizer-lhes porquê. Eu era uma criança, tinha 12 anos quando meu pai foi procurar. Toda a minha vida se desenrolou diante dela, para que ela a visse. Por quê? Seria um plano, o destino, alguma coisa relacionada com a reencarnação. Por que Vanga pôde ver isso? Por quê? Sentia-se a intensidade da pergunta. Sabíamos que ela não esperava que tivéssemos a resposta, mas tínhamos a impressão de que continuaria perguntando por quê. Talvez, algum dia, em algum lugar, encontrasse uma resposta. Não sei se acreditam em Deus, continuou ela. Não acredito nos rituais da igreja, nem nos dogmas, nem na espécie de imagem que eles pintam das coisas. Mas sei que há alguma coisa. Quando a vida vai bem, digo, obrigada, meu Deus, e quando vai mal, peço, ajuda-me, ajuda-me. Mas ainda não sei o que possibilitou a Vanga ver a minha vida. Foi provavelmente por ter falado primeiro com meu pai que ela se mostrou tão exata em suas predições sobre a minha família. Ela é sempre melhor no começo do dia. Essas coisas cobram os seus tributos. Além disso, está frequentemente doente. Pobre Vanga. Não lhe quero mal, apesar de tudo. Ela deve levar uma vida muito triste. Vanga Dimitrova é uma camponesa de quase 50 anos, que vive com a irmã em Petrit, numa região montanhosa da fronteira entre a Bulgária, a Iugoslávia e a Grécia. Está longe de qualquer espécie de corrente de atividade ou influência, mas, como vidente, tem o seu próprio gênero de corrente de influência.
A vida de Vanga misturou-se inevitavelmente às dores, prazeres e experiências dos milhares de seres que recorreram a ela em último recurso e às guerras, revoluções e infortúnios da sua terra. Um grande consolo para mim ter podido ajudar algumas pessoas, diz a mulher, que semelha à imagem de um oráculo popular. Redivivo. Sempre se veste de preto e, quase sempre, traz a cabeça envolvida no chelo de camponesa, que lhe acentua o rosto, redondo e cego. Não é um rosto trágico, mas um simples rosto humano desadornado, que parece ter sido exposto a todas as intempéries. Havia um quê de obstinada resistência em seu vulto baixo, como também em seu caráter. Vanga já deu consultas psíquicas a dúzias de pessoas ao mesmo tempo. Não lida apenas com personalidades locais. O incessante desfile que lhe atravessa a soleira da porta inclui também os mais cultos e os mais requintados, que vão a Petrit movidos pela curiosidade ou pelo desespero. Inclui celebridades do Ocidente, membros do jet set e pessoas famosas, que buscam informações de uma médium não envolvida em política e nos problemas do Ocidente. Os cientistas que trabalharam com Vanga dizem-na uma mulher respeitável. Ela é mais que uma feiticeira do campo. É uma das maiores médiums vivas de hoje. Ela, não raro, fica muito triste com as coisas que prevê, contou-nos um dos cientistas. O seu dom psíquico a faz infeliz. Mas, por outro lado, não pode viver sem ele. Não pode parar. É o modus operandi da sua personalidade. O saber que ajudou alguém, que não é apenas uma cega inútil que se aquece ao sol enquanto todo o mundo trabalha, parece sustentá-la contra a sobrecarga de visões infelizes, morte, doença, assassínio, lores desfeitos. Carreiras malogradas que se relacionam com as pessoas que lhe passam pela sala de estar. Vanga provavelmente não sabe que as predições que fez para o pai da nossa amiga se realizaram. Provavelmente nem mesmo se lembra do médico cético e das cenas da sua vida, passada e futura, que entreviu por alguns minutos. Mas, infelizmente para Vanga, algumas das suas profecias mais dramáticas e trágicas relacionavam-se com criaturas muito chegadas. É seu irmão Tomás quem conta. Durante os anos maus da guerra, Vanga ajudou muita gente. As pessoas vinham procurá-la a fim de saber o que havia acontecido a amigos de que estavam separadas, conhecer o destino de entes amados, arrastados pela guerra. Vanga dizia-lhes quem lá morrer e quem voltaria, e quando. No princípio de 1944, meu irmão Vassili e eu decidimos juntar-nos aos guerrilheiros que combatiam os alemães. Fomos despedir-nos de Vanga. Assim que aparecemos, ela rompeu a chorar, e disse a Vassili: "Você morrerá quando tiver 23 anos de idade." "Diga isso a outra pessoa", retrucou-lhe Vassili. "Não acredito. Não acredito numa única palavra." Passamos juntos a primavera e o verão nas montanhas, lutando contra os alemães. Depois, no outono, nós nos separamos. A unidade de Vassili atacou a aldeia de Folkso. Eles estouraram uma ponte e mataram muitos nazistas. Vassili foi ferido e acabou capturado por homens da SS. Os alemães encurralaram todo o povo da cidade na igreja central.
Cercados de metralhadoras, os habitantes de Foxo não puderam fazer nada quando os alemães obrigaram Vassila a descer a nave lateral da igreja e o puseram em pé. Espolcaram tiros na velha igreja. Vassila caiu ao chão, morto. Foi no dia 8 de outubro de 1944, em que meu irmão completava 23 anos. A data da sua morte. A misteriosa capacidade de ver até 20 anos adiante no futuro é a parte mais insólita do talento psíquico de Vanga. Nem ela, nem os que a consultam têm, normalmente, o menor desejo de conhecer tais particularidades. Mas estas surgem gratuitamente. Quando lhe acontece ver uma data de morte, quase sempre acerta. Vanga não sabe por que se revela de repente o dia fatal. Para meu grande pesar, à medida que vejo detalhes cada vez maiores da vida dos outros, vejo também, com frequência, as datas da sua morte. Muito antes que isso acontecesse, previ o dia em que meu marido morreria, muito embora ele não tivesse ainda 40 anos. Vi também que nada se poderia fazer para salvá-lo. Chamava-se Dmitri Georgiev. Era um homem bom e generoso, mas, infelizmente, se pôs a beber. Creio realmente que foi toda aquela gente que insistia em procurar-me, centenas de pessoas com as suas dificuldades a entrar e a sair da nossa casa, que o levou à bebida. Ele morreu no dia 7 de abril de 1956, como eu previra. A partir desse dia, passei a vestir-me de preto. E desde a sua morte, não fui mais chamada pelo seu sobrenome Georgiev. Sou conhecida como Vanga Dimitrova. A capacidade profética de Vanga talvez seja sensível à morte porque a primeira predição de que ela se lembra envolvia uma morte muito especial para ela. Quando fez 13 anos, começou a ter períodos de cegueira. A ideia de não poder ver para o resto da vida transtornou-me horrivelmente. Meu pai e toda a família tentaram ajudar, mas não adiantou. Depois de 2 operações malogradas, Vanga ficou cega outra vez, aos 19 anos. Disseram a meu pai que somente certo especialista poderia fazer alguma coisa, e por isso ele me levou para vê-lo. Mas foi tudo em vão. Se fôssemos mais ricos é possível que, hoje, eu estivesse enxergando. Lubka, irmã de Vanga, conta o caso com maiores minúcias. Meu pai viajou com Vanga para outra cidade. O médico examinou-a e disse que Vanga recuperaria a vista se ele a operasse imediatamente. Em seguida, pediu a meu pai uma grande soma de dinheiro. Papai era um trabalhador migrante. Só conseguia trabalho em determinadas ocasiões. Estava longe de ter a quantidade de dinheiro exigida pelo médico, embora eu saiba que a teria dado para ajudar Vanga, se a tivesse. Vanga teria de ser cega. O pai levou a filha para casa. Lá chegada, Vanga confidenciou aos irmãos e irmãs que receava que o pai morresse logo. Disse que disso. Tentaram confortá-la. Ela estava apenas imaginando coisas mórbidas porque não podia ver. Mas o pai morreu no dia exato que Vanga especificara. Ela trocara uma visão por outra. Naquele tempo, Vanga vivia numa aldeia da Macedônia, ao pé da fronteira búlgara. As pessoas começaram a correr à casa da família.
poderiam falar com a menina cega. Seria a vidente capaz de ajudá-las. Pouco depois, vieram das aldeias vizinhas. No verão turbulento de 1941, Vanga vaticinou uma mudança inesperada em sua própria vida. Ela disse à sua irmã Lubka: "Dentro em pouco virá um homem de uniforme de outro país. Ele será o homem da minha vida." Hoje, Lubka observa. Dessa vez, naturalmente, achávamos que ela estava errada. Afinal de contas, era cega. No outono, um jovem soldado de belos bigodes pretos veio da cidade próxima de Petrit, na Bulgária. Era Dmitri Georgiev, que procurava descobrir quem matara seu irmão. Elsa lembrasse Vanga, mas não queria contar a Dmitri. Não queria que ele se vingasse. Ele insistiu. Finalmente, obriguei-o a jurar que não faria nada aos homens. Contei-lhe, de um modo geral, as pessoas que estavam envolvidas, mas não citei os 2 sujeitos que tinham realmente cometido o assassínio. Um dos homens que Vanga viu como assassino acabou morrendo numa briga de rua. O outro, anos depois, confessou em seu leito de morte haver matado o irmão de Dmitri. Mas isso não era o mais importante. O soldado Dmitri voltou à Bulgária. Desmobilizado algum tempo depois, rumou diretamente para a casa de Vanga. À porta, disse apenas: "Vanga, vim aqui pedir-lhe." "Sou cega, não sou para você", atalhou ela. "Não faz mal. Quero que seja minha esposa." "E eu sei conclui Vanga, que então se mudou, em companhia do marido, para Petrit, na Bulgária. Do outro lado da fronteira. A população de Petrit tinha ganho uma vidente. Boris Gurov, lavrador de Mela. Idade, visitou incontinenti a nova vizinha. Seu irmão mais moço, Nicola, desaparecera em 1923, quando tinha apenas 15 anos. A família o procurara em toda parte, mas nunca se haviam encontrado pistas. Aquilo ainda atormentava o lavrador. Poderia Vanga dizer-lhe o que acontecerá a Nicola em 1923? "Eu o vejo. Está vivo." Disse-lhe Vanga. "Vejo seu irmão Nicola numa grande cidade da Rússia. Ele cresceu ali. É um cientista. Mas, não está agora. É escravo dos alemães. Está num acampamento. Mas não se preocupe, virá procurá-lo no princípio desta primavera. Poderá reconhecê-lo pelo uniforme cinzento. Estará carregando 2 malas", ajuntou Vanga. Era estranho demais. Boris não podia aceitar a ideia de que o seu perdido irmão fosse um cientista soviético. E muito menos que estivesse, naquele momento, num campo de concentração. Voltou para casa convencido de que nunca saberia a verdade. A título de curiosidade, repetiu a história fantástica de Vanga à sua família. Reza a crônica local que, 2 meses depois, numa madrugada de primavera, um estranho, cansado, parou diante da casa de Boris. Pôs no chão 2 malas. Não parecia familiar a pessoa alguma da aldeia. Não pareceu familiar a Boris quando este saiu para falar com ele. Era Nicola. O irmão mais moço regressara depois de quase 20 anos.
Nicola confirmou a visão de Vanga. Fugira para a Rússia, onde estudara. E acabara se transformando em engenheiro. Ao estourar a guerra, entrara para o Exército Vermelho e, pouco depois, fora capturado pelos alemães. No acampamento, conseguira finalmente convencer os germânicos de que era búlgaro. E os búlgaros, nessa ocasião, estavam oficialmente aliados aos alemães. Os nazistas deixaram-no partir. Ele se dirigira, a pé, para casa em seu uniforme cinzento de prisioneiro. Essa mulher cega, que vive nas selvagens montanhas da Trácia a que aludem Homero e Virgílio, acerta sempre em sua profecia. Pode ver o futuro com a mesma precisão com que nós ligamos um aparelho de televisão. E vemos o que se passa na tela. Não de todo. Há dias em que o seu poder psíquico não funciona. Ela, às vezes, se equivoca. Nenhuma sensação especial lhe assegura que as suas predições estão certas ou erradas. Mas e este é um grandíssimo mas Vanga Dimitrova acerta quase sempre. De acordo com a documentação fornecida pelos cientistas, acerta em 80% das vezes. 80% do que vê do passado e do que prevê do futuro está absolutamente certo, e 80% não são uma percentagem despicienda nos anais oraculars. Vanga é especialmente hábil em dar às pessoas informações sobre amigos e parentes desaparecidos. Durante a guerra, uma mulher iugoslava procurou-a para ter notícias do marido, tido por morto em ação. Ele não está morto, disse Vanga. Ele vai voltar. E voltou na ocasião predita por Vanga. O círculo da sua fama aumentou. Mais recentemente, um lavrador búlgaro foi a Petrit, vindo de uma região relativamente distante. Poderia Vanga ajudá-lo a encontrar sua filha desaparecida. Calmamente, Vanga contou-lhe que a menina se suicidara, afogando-se num lago que havia perto da casa dele. O corpo, mais tarde, foi retirado do lago. Um dia, uma mulher apareceu à porta de Vanga, embora já soubesse que a pessoa a cujo respeito desejava informações estava morta. Sua irmã fora enterrada 15 anos antes. Mas quais tinham sido as verdadeiras circunstâncias da sua morte? Sua irmã foi morta pelo próprio marido, disse-lhe Vanga. Ele conseguiu estabelecer um álibi falso, segundo o qual estivera em Sofia o tempo todo. Segundo os relatos, o uxoricida foi finalmente encontrado. No reino do trabalho psíquico de detetive, Vanga, cega, sentada em sua casinha, pôde dar à patrulha búlgara da fronteira informações suficientes para a captura de um bandido das montanhas, com 7 mortes nas costas. Os jornais búlgaros afirmam que ela é a miúde utilizada pela polícia na solução de crimes. Diz Vanga que não tem controle sobre as imagens mentais que se formam em sua mente. É preciso que elas venham naturalmente. Não posso forçá-las. Elas podem referir-se ao passado, ao presente ou ao futuro. Não tem meios de saber qual o período de tempo que se iluminará de repente para ela. Alguns anos atrás, um romancista búlgaro fez a viagem de 6 horas de Sofia a Petrit. Vanga não respondeu às suas perguntas. Em vez disso, as palavras lhe saíam aos borbotões, delineando
circunstanciadamente o enredo de um livro que o romancista acabara de escrever, mas que ainda não mostrará a ninguém. É uma história verdadeira, disse Vanga. Exceto no fim. No livro, a moça morre, o que não acontece na vida real. Ela ainda está viva. Mude o fim e conte a história como aconteceu. O livro ficará melhor. Vanga acertara tão surpreendentemente a respeito do manuscrito que o autor lhe seguiu o conselho e deixou viver a heroína. Afirma-se também que Vanga teria dito ao romancista que ele faria uma longa viagem à Rússia e que, por 2 vezes, escaparia por um triz de morrer acidentalmente. Reza a história, todas as predições, a seu tempo, se materializarão. Estes são alguns dos relatos que lhe deram celebridade na Bulgária. Literal e figuradamente, Vanga é uma instituição nacional. Muitos búlgaros, quando falha tudo o mais, recorrem a ela. Pouquíssimos dentre eles, por mais horríveis que sejam os seus augúrios, lhe atribuem a imagem da feiticeira má. As pessoas falam nela com interesse e, geralmente, com respeito. As histórias que ouviram sobre Vanga Dimitrova são verdadeiras, assegurou-nos uma jovem secretária em nosso hotel. É uma mulher notável e merece um crédito tremendo por todas as pessoas que tem ajudado. Minha irmã está tentando conseguir uma entrevista com ela. Já não é tão fácil como antigamente. Quando a gente ia para lá, fazia fila no pátio e ficava esperando. Agora é preciso fazer um requerimento a uma espécie de comissão que eles organizaram. A comissão marca um dia e esse dia, às vezes, demora um tempo enorme. Para os estrangeiros, o custo de uma consulta é de aproximadamente $30. Para os búlgaros, a taxa orça por 10 leva, $5, o que, em muitos casos, equivale, no mínimo, a um dia de trabalho. O dinheiro não vai para Vanga, mas para o Estado. Vanga recebe um pequeno salário, equivalente, mais ou menos, a uns $200 mensais, pago pelo governo. Os cientistas explicaram mais tarde que a comissão foi organizada por 3 razões: para impedir que Vanga seja sufocada por milhares de visitantes, para fazer registros adequados das suas profecias, e para entrevistar os que vão procurá-la. Isso permite aos cientistas acompanhar-lhe as predições à medida que passam os anos. Que pensam os cientistas búlgaros desse oráculo cego que existe em seu meio? Os institutos de sugestologia e parapsicologia de Sofia e Petrit possuem uns 30 cientistas que estudaram as fenomenais capacidades psíquicas de Vanga empregando o equipamento mais moderno e mais sofisticado. O seu porta-voz principal é o Dr. Georgi Lozanov, diretor dos 2 institutos. O Dr. Lozanov, médico e psicoterapeuta há 16 anos e praticante de yoga há 25, é o pioneiro da parapsicologia na Bulgária. Médico célebre, granjeou fama não só na Bulgária mas em todo o bloco de países comunistas pelos seus descobrimentos no campo dos poderes supernormais da mente. As suas palavras são acatadíssimas na Bulgária. O Dr. Lozanov declarou publicamente às imprensas búlgara e iugoslava, as histórias a respeito de Vanga Dimitrova não são fantasias, embora algumas contenham exageros.
Ela é uma criatura extraordinariamente talentosa. Um escritor iugoslavo perguntou ao Dr. Lozanov se Vanga era a profetisa mais talentosa do mundo. É difícil dizer. As capacidades precognitivas são como a poesia, tudo depende do treinamento e, a miúde, da capacidade de traduzir a inspiração em palavras. Vanga, às vezes, trabalha num minuto. Outras, Eva. Horas. A telepatia e, em certas ocasiões, a fantasia se misturam às suas predições. Os históricos dos casos, no entanto, parecem mostrar que ela não é o futuro para os que a procuram pessoalmente, e até para os que não a procuram. Possui capacidades psíquicas muitíssimo superiores às das pessoas comuns e da maioria dos médiuns. Há anos que Vanga tem sido um personagem para o Dr. Lozanov. Ouvi falar em Vanga desde os 12 ou 13 anos. Ouvi tanta coisa que, depois dos 20, decidi ir vê-la pessoalmente. Um amigo, Sasha Itresh, assistente na Universidade de Sofia, acompanhou-me. Os dois jovens pesquisadores encostaram o carro fora da estrada, muito antes do perímetro urbano de Petrich, e puseram-se a andar. Não queriam que ninguém pudesse fornecer a menor informação a seu respeito. Achava Lozanov que Vanga poderia ter espias espalhados pela aldeia, que lhe dissem informações a respeito dos recém-chegados. Entramos na fila com centenas de outros, contou Lozanov, e esperamos 3 horas inteiras para chegar à cabeceira. Nem sequer nos falávamos. Para que fornecer pistas a quem pudesse estar ali prestando atenção. Finalmente chegou a nossa vez. Sasha entrou primeiro. Vanga começou dizendo-lhe o nome e o sobrenome. Disse-lhe onde nascera e descreveu o apartamento de esquina, num segundo andar, em que ele morava naquele tempo. Disse-lhe, em seguida, o nome de sua mãe e identificou a moléstia de que ela estava sofrendo. Disse ainda a Sasha a data da morte de seu pai e o nome da doença que o matara. Forneceu todas essas informações como se as estivesse lendo num livro. A seguir, concluiu: Você está casado há 7 anos, mas não tem filhos. Terá um daqui a 1 ano. Isso aconteceu exatamente como ela predissera. Chegou depois a minha vez. Quando transpus a soleira da porta, Vanga me interpelou. George, por que veio? Você é um médico que cura com a hipnose. Quer experimentar-me? Por que veio agora? Chegou cedo demais. Voltará daqui a alguns anos. Ela parecia querer dizer que um estudo científico sério do seu talento profético talvez fosse possível. Naquela ocasião, eu não disse nada. Ao invés disso, tentei minha primeira experiência. Usando todo o poder da minha vontade e a pequena capacidade telepática que possuo, imaginei ser outro homem, um homem que conheço muito bem. Ela começou a predizer, mas as suas predições estavam erradas. E ela mesma mo confessou. Depois disse: Vá embora, não lhe posso dizer nada. Observa Lozanov. O fato de eu ter podido bloquear Vanga é muito interessante. Foi o primeiro elemento seguro que tive para a minha hipótese de que Vanga respigava o que dizia aos visitantes em suas próprias mentes. Telepaticamente.
Lozanov não desenvolveu a sua ideia nem lhe mostrou a relação com a profecia. É muito fácil presumir que Vanga extrai os seus conhecimentos do passado e do presente do próprio consulente, mas que dizer do futuro? É possível que a vidente não os obtenha de um grande esquema geral que vê no céu, mas, pelo menos em certos casos, carregamos conosco o nosso destino. Isso vai muito além da ideia do resultado lógico das ações ou pensamentos atuais. Que é o que, numa menina de 12 anos, conduz logicamente à morte do marido 10 anos depois, após o nascimento do primeiro filho do casal. Ainda que esse desenho estivesse na moça, como se prenderia ao pai que está em presença de Vanga. Procurando compreender a profecia, muita gente figurou o tempo como um espetáculo que rola para nós numa esteira transportadora. Talvez os quadros já estejam lá, como os de uma procissão a vários quarteirões de distância. Comparam-se os profetas a pessoas postadas no alto de edifícios, veem mais longe. Isso dá origem à ideia do presente espaçoso, à ideia de que alguns podem ver melhor o presente do que outros. O trabalho com Vanga indica que poderemos obter um novo vislumbre de compreensão se modificarmos a nossa perspectiva. Talvez haja em nós uma semente, um padrão que atrai o futuro, exatamente como a glande atrai os elementos de que precisa para transformar-se em carvalho. A glande tem de transformar-se em carvalho, mas tem de transformar-se num carvalho velho, num carvalho de 20 galhos, de 50 galhos. Se o carvalho estender um ramo na direção de uma linha de força, o ramo será cortado, mas se o estender em outra direção, o ramo subsistirá. Para a mente do Dr. Lozanov, as teorias acerca da profecia de Vanga são menos importantes nesta fase do que o trabalho duríssimo. Seja ela o que for, tenho a certeza de que a profecia pode ser explicada cientificamente, e o será, diz ele. Com históricos de casos e documentação, as teorias podem começar a elaborar-se mais facilmente quando se organiza a experiência. Uma questão fundamental é saber se os auspícios de Vanga podem ser evitados. As suas palavras são uma advertência ou um decreto. É muito mais fácil obter-se um vislumbre de compreensão observando o trabalho médico-psíquico de Vanga. Pode ser que ela não esteja indo embriões de tempo encerrados nos poderes de compreensão de nossas mentes, que habitualmente não podemos explorar, mas talvez esteja lendo informações sobre o nosso estado físico, constantemente sistematizados em nosso inconsciente. Vanga não é uma curadora e não pode, psiquicamente, receitar um remédio. O que ela faz é diagnosticar uma doença ou uma disfunção e predizer se o doente sobreviverá ou sucumbirá sob o efeito das enfermidades. 20 anos se haviam passado depois que Vanga dissera ao jovem Lozanov que se fosse, não poderia fazer nada por ele. Depois, contudo, como ela predissera, chegara o momento azado para a investigação e ambos tinham feito muita coisa um pelo outro. Nos últimos 10 anos tenho tido centenas, talvez milhares de conversações com Vanga. Ela acabou confiando em mim e concordou em trabalhar comigo, diz o Dr. Lozanov. Fiz um sem número de testes e experiências com ela. E verifiquei pessoalmente os seus antecedentes,
tentando documentar os acontecimentos passados, que ela revelou às pessoas, e o futuro que predisse. Os casos verificados por Lozanov refletem a amplitude dos danos de Vanga. Há 25 anos, uma mulher de aldeia da Macedônia perdeu o filho, o menino desapareceu. Foi visto brincando à beira de um rio. Os aldeões procuraram em toda a parte, mas não encontraram vestígios do garoto. A própria mãe, finalmente, concordou em que já não havia esperanças de achá-lo, relatou o doutor Lozanov. Isso aconteceu durante a guerra, antes da libertação. 22 anos se passaram. A mulher acertou de procurar Vanga para informar-se de uma doença que a estava preocupando. A senhora ficará boa, assegurou-lhe Vanga. De repente, ajuntou, e seu filho logo voltará também. Vejo-o com um cigano. Ele cresceu. Se a senhora for amanhã a uma certa aldeia, o achará. A mulher rumou imediatamente para a aldeia que Vanga lhe indicara. Lá, achou realmente o filho, tal como Vanga o descrevera. Ele, a princípio, não a reconheceu, mas, à medida que ela mencionava acontecimentos passados, ele foi se recordando, pouco a pouco. Hoje, os dois estão reunidos. Lozanov visitou-os para documentar a história. Certa vez fui a Petrit e encontrei vários camponeses da aldeia de N em casa de Vanga, recorda-se Lozanov. Eles queriam saber por que morriam as suas abelhas. Por que vieram procurar-me? Perguntou lhes Vanga. Seria melhor se tirassem o veneno das suas colmeias. Os camponeses se foram. Mais tarde, fui à aldeia de N e perguntei-lhes se Vanga acertara. Eles disseram que sim. Ela lhes contara quem pusera o veneno nos cortiços e o envenenador, interpelado pelos apicultores, confessou tudo. Lozanov guarda em seus arquivos, cada vez mais abarrotados, a história do chofer de um ministério do governo. O chofer foi procurá-la por simples curiosidade. Vanga disse-lhe que ele não era um bom homem. Se soubesse o que você anda fazendo, sua mulher o abandonaria amanhã. Mas isso não é tão perigoso. Você sofrerá um acidente no dia 11 de novembro deste ano. Ficará muito ferido, mas não morrerá. O motorista riu-se e saiu. No dia 11 de novembro, deu uma trombada com o carro e feriu-se gravemente, conta Lozanov. Disse Vanga. Não tenho medo de dizer às pessoas o que vejo, mas, de um modo geral, não gosto de falar a respeito de problemas de casamento. Vejo muitas coisas sobre mulheres e homens casados. Quero ajudar, mas não os ajudaria se lhes dissesse que muita coisa do que vejo aconteceu ou acontecerá. O Dr. Lozanov examinou também alguns dos feitos psíquicos mais estranhos de Vanga. Vanga visitou uma mulher grávida na aldeia de R, no sul da Bulgária. Ela disse à mulher que a criança que esta última estava esperando seria morta quando fosse pouco mais que um bebê. E mostrou a casa onde morava o futuro matador. Tudo isso aconteceu. Mais tarde, a polícia prendeu o assassino na casa que ela indicara. Em meados da década de 1960, pessoas de toda a Europa Oriental e, finalmente, da Europa Ocidental acorriam à casa de Vanga. Chegaram mesmo algumas da Austrália,
dos Estados Unidos e do Canadá. Havia gente demais. Ela estava dando até 50 consultas por dia. Como outros grandes médiums, tinha-se a impressão de que Vanga poderia ser destruída pelo seu dom. Multidões de doentes, curiosos, preocupados apareciam todos os dias e, muitas vezes, quando a longa fila se aproximava do fim, Vanga se sentia atordoada, e sua fala se arrastava, as imagens proféticas lhe apareciam borradas e confusas. Em meados da década de 1960, entretanto, estava acontecendo outra coisa em Sofia. O provido governo búlgaro chegara à conclusão de que a clarividência e a precognição eram campos maduros e vitais de indagação científica. O governo fundou o Instituto de Sugestologia e Parapsicologia que, entre outras providências, ofereceu abrigo a Vanga e resguardou-a das exigências mais exorbitantes feitas às suas energias. Em 1966, ela passou a ser funcionária pública. Hoje, além do pequeno salário que lhe paga o governo, dispõe de 2 secretárias e de um grupo de pessoas encarregadas de entrevistar os solicitantes. Fora isso, para estudá-la cientificamente, existe em Petrit um laboratório de parapsicologia sustentado pelo governo, inteiramente aparelhado e apetrechado, ligado ao grande Instituto de Sofia. Um governo comunista que sustenta e estuda uma profetisa e clarividente pareceu-nos extraordinário. Alguns parapsicologistas ocidentais, que tinham visitado os países da Cortina de Ferro há 4 ou 5 anos, asseguravam que os comunistas dificilmente se atreviam a mencionar o tópico proibido da profecia, mesmo em conversações particulares. Um ocidental que ventilara o problema da precognição numa conferência comunista aparentemente escandalizara os delegados. Sem embargo disso, o governo da Bulgária estava firmando um precedente no mundo inteiro ao estudar esse fenômeno de predição psíquica. Como foi que isso aconteceu? Perguntamos ao Dr. Lozanov, quando lhe fomos apresentadas no Instituto de Sugestologia e Parapsicologia em Sofia. Lozanov, com os seus 43 anos, o seu halo de cabelos grisalhos e anelados, as suas sobrancelhas nitidamente arqueadas e os seus quentes olhos escuros, secados de risonhas rugazinhas, irradia uma preocupação profunda e bem-humorada pelas pessoas. É compacto, flexível, de estatura mediana. Conquanto seja um mestre hipnotista, não tem o olhar imperioso do hipnotista estereotipado. Em vez de furar-nos, os seus olhos nos atraem. Georgi Lozanov ri com frequência e longamente, um riso que cresce sempre e parece ter nascido da última piada contada num reino de permanente deleite. Talvez Lozanov tenha encontrado parte do deleite que são apanágio dos Gutas, durante os seus 25 anos de estudos das formas filosóficas mais elevadas da yoga. Depois de conversar rapidamente com ele, compreendia-se que houvesse conquistado a confiança e a cooperação não só de Vanga mas também de muitos outros médiums, personalidades tão temperamentais e personalísticas que muitos pesquisadores se recusam a lidar com portadores de grandes dotes psíquicos. Lozanov combinara um severo autodesenvolvimento, através da yoga, com um rigoroso treinamento científico.
Extraordinária combinação que lhe deu profunda visão interior e rapport com as mentes fenomenais dos médiums. O Dr. Lozanov sorriu diante da nossa pergunta sobre o interesse búlgaro pelo paranormal. Não se esqueçam de que este é um país muito antigo, disse ele. É a terra de Orfeu. Disse que Orfeu, que nós conhecemos como o deus da música e da poesia, viveu realmente na terra que é hoje a Bulgária. Reza a lenda que Orfeu foi um grande profeta, mestre e músico e, quando cantava e tangia a sua lira, os pássaros lhe voavam ao encontro, os peixes saltavam das águas e iam ter com ele, o vento e o mar se imobilizavam, os rios fluíam na sua direção, as árvores e as próprias pedras acompanhavam-no. E quando ele foi violentamente atacado, o seu corpo feito pedaços e atirado aos quatro ventos, a cabeça decepada de Orfeu, arrojada a um rio, continuou a cantar. Possuímos uma longa tradição de cultura ocultista na Bulgária. Continuou Lozanov. Muitas pessoas aqui têm experiências psíquicas. Talvez seja a atmosfera. Ajuntou, sorrindo, mas o caso não é incomum. Isso explica, em parte, a disposição para examinar os fatos parapsicológicos. Na realidade, todos somos médiums, mas nem todos somos capazes de utilizar o talento psíquico de maneira prática. Qualquer um de nós pode cantar algumas notas, mas os que têm queda para a música desenvolverão o seu talento até atingir um alto nível. Como foi que o governo passou a interessar-se pelo SAI? Perguntamos. Trabalhei com a precognição durante 20 anos, replicou Lozanov. Pesquisei perto de 65 médiums na Bulgária. Eu sabia que haveria uma época na Bulgária em que os cientistas poderiam entregar-se a esse estudo. Trabalhei com Vanga Dimitrov há cerca de 10 anos. Houve muitas dificuldades e aqueles anos foram duros. Basicamente, eu tinha de provar que ela era, de fato, clarividente. Há uns 3 anos se organizou uma comissão para estudá-la. Gosto de comissões, rematou, sorrindo. Cônscio de que montes de estatísticas podem ser refutados ou ignorados, resultados de testes e testemunhos negados, argumentos lógicos destruídos, Lozanov decidiu deixar que os membros da comissão julgassem por si mesmos e chegassem às próprias conclusões mediante experiências e provas de primeira mão. Levei toda a comissão, um por um, a Vanga, disse Lozanov. Antes de irmos à casa dela, alguns me procuraram e perguntaram: por que você está perdendo tempo com Vanga? Por que não larga esse negócio de precognição e não se dedica exclusivamente à psiquiatria? E eu lhes respondi: mais tarde falaremos sobre isso. Tivemos sorte naquele dia. Vanga estava no melhor da sua forma. Mostrou-se sumamente clarividente. Depois, alguns membros da comissão me procuraram e disseram: precisamos experimentar. Precisamos estudar. Isso. Ponto. A comissão apresentou um relatório favorável a Vanga e, por ocasião do degelo, no meado dos anos 60, a parapsicologia recebeu o seu New Obstat. Fundaram-se muitos institutos de parapsicologia. Outros grupos científicos, como o Instituto de Fisiologia, cooperaram plenamente com a pesquisa da ESP. O nosso apoio provém dos mais altos níveis do governo, disse Lozanov, dos mais altos.
O governo nos deu excelentes condições para o trabalho. Nunca tivemos de preocupar-nos com dinheiro. P.O. Demos levar avante qualquer projeto, em qualquer área do paranormal. Vanga é a primeira clarividente do mundo a ser colocada na folha de pagamento do Estado, e o nosso governo criou boas condições para pesquisar a precognição. Lozanov disse tudo isso com muito orgulho pela Bulgária e pelo seu povo notável, a quem é extremamente dedicado. Devemos dar os parabéns aos búlgaros por terem tido o discernimento e a coragem de ingressar num campo de estudos tão importante e valioso quanto a sondagem dos velados domínios da existência humana. Muitas vidas dentre os 8 milhões de cidadãos da Bulgária foram tocadas pelas profecias de Vanga, quer a conheçam, quer não, e de compreender melhor esse fenômeno. Se os estudos de profecia realizados pelo Instituto de Parapsicologia redundarem numa vitória científica, a Bulgária terá tido o mérito de dar ao mundo uma das maiores conquistas de todos os tempos. Têm chegado pessoas de todas as partes do globo para consultar Vanga e, durante muitos anos, mandamos questionários a mais de 3.000 delas, sistematicamente, a fim de verificar-lhe as predições. Até agora, a nossa pesquisa revela que 80% do que Vanga predisse estão certos. Seria muito arrojado dizer categoricamente que ela é precognitiva, advertiu Lozanov. Cumpre evitar pronunciamentos antecipados. Aqui prepondera a ideia de que, se a precognição existe numa pessoa, não temos medo do que ela possa implicar filosoficamente. Se a precognição existe, encontraremos explicações para ela. Em minha opinião pessoal, não como diretor do Instituto, Vanga é médium, é capaz de predizer o futuro, embora não 100%. Em regra geral, os cientistas comunistas acreditam que os fatos paranormais provavelmente obedecem a leis específicas, que podem ser descobertas e aproveitadas. A definição comunista de materialismo inclui as leis das ocorrências científicas e, portanto, se os fatos psíquicos estão sujeitos a leis de comportamento, podem ser considerados materiais. Além de analisar históricos de casos, como estudavam eles a precognição? A resposta de Lozanov não nos surpreendeu. Ajustava-se ao surto de pesquisa do paranormal que se registra em todo o mundo comunista, um esforço para compreender a energia básica inerente ao paranormal e a relação dessa energia com o corpo humano. Estamos estudando os campos de energia em torno de Vanga durante a precognição, contou-nos Lozanov, e a relação entre a profecia e as outras formas de ESP. Lozanov e os seus colegas fazem um estudo total da precognição, a mulher total e o panorama total dos seus pronunciamentos psíquicos. Temos uma documentação completa, médica e de outros gêneros, de todos os dias da vida de Vanga durante os últimos anos. Porque tem ela bons e maus dias. Existem fatores médicos envolvidos nas suas profecias totalmente exatas do futuro. Os campos biológicos ao redor do seu corpo afetam a precognição e a clarividência. O seu cérebro funciona de maneira diferente do cérebro de outras pessoas. Que se pode dizer da sua constituição psicológica?
Estas são apenas algumas perguntas cujas respostas estamos procurando. E prosseguiu. Não é possível estudar todos os aspectos paranormais dos seres humanos sem incluir no estudo muitas áreas da ciência. Por isso acredito que o melhor método de pesquisa da ESP consiste em reunir um grupo de muitos especialistas diferentes. O nosso instituto conta com 30 cientistas, todos de especialidades distintas, que trabalham juntos para estudar Vanga e o Sai em geral. O cientista puro que trabalha no campo da ESP nem sempre lhe compreende os aspectos psicoterapêuticos. É possível que escapem à sua observação alguns dos aspectos mais complexos da psique humana e das leis da sugestão. Nem tudo o que se refere a seres humanos é tão simples quanto alguns cientistas puros gostariam que fosse. Por outro lado, o psicologista ou psicoterapeuta sozinho talvez não consiga elucidar problemas técnicos de física ou de eletrofisiologia. Quando todos trabalham juntos, como fazemos aqui no Instituto, podemos obviar alguns equívocos e evitar muitos erros. Claro está que, se um pesquisador chegasse um dia a deixar de cometer erros, não haveria desenvolvimento de espécie alguma. O Dr. Lozanov interrompeu a sua vívida e brilhante explicação para dar uma risada. Os búlgaros acreditam firmemente num enfoque unificado, interdisciplinar do SAI. Afinal de contas, o ser humano não é uma máquina dividida em partes separadas, isoladas umas das outras. Procuramos também manter uma boa atmosfera ao redor de Vanga para protegê-la. Outros pesquisadores poderão querer trabalhar com ela, mas, até agora, ela só quis trabalhar conosco, disse Lozanov. Isso, aliás, vem confirmar o fato de que Lozanov estabelece um rapport com médiums mais perfeito que a maioria dos cientistas. O dia tem um número determinado de horas, e muitos bons médiums preferem ajudar as pessoas necessitadas de auxílio a trabalhar num laboratório em testes científicos abstratos, cacetes ou penosos. Já sabíamos alguma coisa sobre o tipo de predições que Vanga costuma fazer: datas de morte, acidentes futuros, as várias fortunas da vida. Examinando milhares de profecias de Vanga para diferentes pessoas, o Senhor não depara, às vezes, com um modelo geral para pessoas de determinadas áreas ou países. Perguntamos: isso não lhe daria uma ideia de acontecimentos políticos futuros ou catástrofes naturais, como terremotos? Vanga não faz predições políticas, respondeu ele em tom categórico. Ela não quer fazer predições políticas, só predições pessoais. Bem, que é profecia? Indagamos finalmente. Ele sorriu e pediu que nós lhe explicássemos. Em lugar de fazê-lo, perguntamos como Vanga a explica. As pessoas carregam consigo traços do próprio destino. Ou a história do futuro vem de outro plano, de espíritos desencarnados, como querem alguns. Vanga nos afirma que vê quadros e ouve vozes. E diz às pessoas o que vê e ouve. Como cientistas, naturalmente, precisamos ser muito céticos em relação a essas vozes, mas é assim que ela diz que obtém as informações. Haverá alguma coisa como o destino, o karma, a predestinação. Serão fixos alguns modelos das nossas vidas.
A ser assim, porque uma pessoa está destinada à tragédia, ao passo que outra é abençoada com todas as facilidades e felicidades. Porque prediria Vanga a uma mulher grávida que o filho que ela traz no ventre será morto por um homem postado em tal e tal lugar. Seria o destino dessa criança nascer para ser assassinada. Os milhares de búlgaros cujas vidas foram tocadas pelas profecias de Vanga calam-se ao ouvir perguntas como essas. Alguns, com os quais conversamos fora do instituto, falam em reencarnação como possível explicação, outros respondem recorrendo às ciências modernas. Os búlgaros têm sido obrigados a enfrentar alguns mistérios da existência humana. Como explicar o destino de uma criança ou o destino de um país como a Bulgária, cujo povo foi oprimido por brutais soberanos turcos durante um longo e tortuoso período de 600 anos. Talvez por causa dos seus milênios de civilização, talvez por causa dos longos séculos de opressão, talvez por causa da atmosfera harmoniosa do país, a pequena população da Bulgária parece ter mais médiums per capita do que a maioria dos outros lugares. Tem telepatas, clarividentes, profetas, curadores, o poder psíquico. Virtualmente, é um recurso nacional. A nossa cultura ocultista remonta aos tempos antigos, reiterou Lozanov. Desde a Renascença, temos tido sociedades religiosas místicas. A mais poderosa dentre elas se parecia com a dos albigenses da França, exterminados pela Inquisição. Mas aqui sobreviverão e florescerão. A compreensão e a aceitação do elemento psíquico da vida filtraram-se através da nossa cultura. Muitas pessoas em nosso país têm experiências psíquicas em vários níveis diferentes. Temos um bom clima para isso. As senhoras sem dúvida o sentiram aqui, na costa do Mar Negro, onde há uma ambiência muito espiritual, uma atmosfera de grande harmonia. Existe, realmente, algo especial na costa búlgara do Mar Negro que nem o menos sensível dos cronistas de viagens pode deixar de notar. O bom clima se reflete na atitude sem preconceitos de muitos búlgaros para com a ESP. Surpreendíamos-nos constantemente ao descobrir que os búlgaros que conhecíamos por acaso estavam bem informados a respeito do SAI e achavam naturalíssimo tudo o que a ele se referia. Telepatia, oh sim, disse um rapaz que ficamos conhecendo e que estudava inglês na Universidade de Sofia. Um professor meu fala muito em telepatia. Travamos discussões sobre isso e sobre a limpada de Aladdin, que, no seu entender, tem ligação com esse fenômeno. De acordo com as teorias dele, a lâmpada de Aladdin pode ter sido um resquício de uma civilização muito mais antiga e desenvolvida do que a nossa. Na sua opinião, a limpada representava a exploração do poder psíquico para finalidades práticas, uma coisa que povos Altírias, mais primitivos, chamariam de mágica. Disse-nos um estudante de medicina. Pessoas como Vanga não são novidade. Os gregos tinham Cassandra e os oráculos de Delfos. A profecia sempre foi uma questão desconcertante. Lembra-me um caso, cujo relato encontrei, de uma mulher que precisava de psicoterapia. Ela se dizia condessa francesa, que vivera há muitos séculos num castelo da França.
Confessou aos psiquiatras que desejava ser levada para lá. A título de experiência, afinal, decidiram levá-la. Sem nunca ter estado na França, a mulher conhecia todas as salas do castelo e descreveu-as minuciosamente antes de viajar. Disse que havia um retrato seu em certo lugar. Os médicos localizaram o quadro, o retrato de uma condessa que ali vivera 200 anos antes, a mesma mulher que ela afirmava ser. Procuraram todos os nomes por ela mencionados em velhas crônicas esquecidas, que só poderiam ser encontradas na França, e os nomes estavam todos lá. Ela chegou a dar descrições precisas de como se enfeitavam as salas para determinadas recepções e jantares de gala. Estava tudo certo. Reencarnação, disse ele. É uma ideia sumamente intrigante. Há outro caso que não me sai da cabeça, o de um homem que sonhou ter construído um palácio há centenas de anos, talvez há 1000 anos. Descreveu todo o plano da construção, a localização, etc. O homem estava obcecado pelo palácio. O clínico sugeriu a um arqueologista que examinasse o lugar indicado por ele. O arqueologista começou a escavar. Encontrou o palácio, construído exatamente como o homem sonhará vê-lo construído. Isso faz a gente pensar, não faz? Rematou o estudante. Hoje em dia o Dr. Lozanov está arrancando a capacidade psíquica do reino do misticismo em seu país e submetendo-a a disciplinas científicas rigorosas em seus laboratórios. Tudo pode ser explicado cientificamente, diz ele. Voltando ao trabalho de Lozanov com a vidente de Petrich, não resistimos à tentação de perguntar: Vanga predaz o seu futuro? A primeira vez em que fui procurá-la, quando ainda era moço, foi a única em que ela me predisse alguma coisa, respondeu ele. Muita gente imagina que ela tem de fazer-me vaticínios, o tempo todo, mas agora, como veem, a vida dela está intimamente ligada a acontecimentos de minha vida e ao progresso do Instituto. É muito difícil para ela predizer o próprio futuro e, portanto, também não predaz o meu. Além disso, ajuntou, com um sorriso, não preciso de predições. Como veio a interessar-se pelas coisas psíquicas? Havia algum médium na sua família? Não, ninguém na minha família tem o menor interesse pela parapsicologia. Mas, como muitos meninos nos países orientais, em que o hipnotismo era aceito logo, Lozanov, com o seu talento natural para a hipnose, começou a hipnotizar os amiguinhos da escola. Um dia, perguntou a um colega de classe em transe, o que é que o nosso amigo está fazendo em outra parte da cidade. Os garotos verificaram a resposta do rapaz. Ele estava certo, diz Lozanov. O meu colega de classe demonstrou clarividência enquanto se achava em transe. Isso me fez pensar. Comecei a interessar-me por parapsicologia e yoga e estudei psicologia e psiquiatria na Universidade de Sofia. Lozanov viajou o mundo todo em função do seu trabalho no campo da parapsicologia e da sugestologia, não só o bloco de países comunistas, mas também a Índia, a Europa, a Grã-Bretanha, a América. Em todos procurou pistas para a compreensão da clarividência e da precognição.
estabeleceu um caloroso rapport com alguns dos maiores profetas e clarividentes do mundo, entre os quais figuram os mais famosos yogis da Índia e Cruise, da Holanda, que cooperara com ele num projeto de pesquisa conjunta. Gianni Dixon, de Washington, poderá visitar a Bulgária em futuro próximo. Talvez tenhamos, um dia, uma conferência de profetas, observa Lozanov com uma boa gargalhada. Muitos relatos e históricos de casos que envolvem Vanga foram publicados na Bulgária e recentemente numa história em série, dividida em 5 partes, na revista Iugoslavas v. 53, 205 até agora, porém, os dados científicos não foram liberados. Quando tenciona publicar a pesquisa que fez de Vanga nos últimos 10 anos? Perguntamos. Talvez daqui a um ano possamos publicá-la. Depende. Como a autoridade do Instituto está envolvida nisso, não diremos de maneira positiva que ela é capaz de predizer o futuro, explicou Lozanov. Diremos que o material sugere capacidades paranormais e, nesse caso, ainda não será necessária uma explanação. Quando esse estudo for publicado, será o mais extenso, mais circunstanciado, mais amplo e, depois de conhecer as pessoas nele envolvidas, provavelmente o mais criativo que já se fez sobre um profeta vivo. Vanga é um projeto de pesquisa em desenvolvimento para os cientistas búlgaros. Mas, até agora, o cuidadoso estudo que fizeram, indicando que ela tenha catado 80% das suas profecias, alimenta a crença búlgara de que se trata de uma médium excepcional. Os 80% de Vanga são ainda mais assombrosos por serem um cálculo científico de predições feitas dia a dia, e não apenas das mais notáveis, publicadas de vez em quando pela imprensa do país. E o triunfo das previsões de Vanga é construído com acontecimentos específicos, preditos em relação a pessoas que ela raras vezes conhece, pessoas que não são famosas. Existem, talvez, menos dúvidas no que concerne à pureza do elemento psíquico nos tipos de predição de Vanga do que nas profecias de guerra em determinadas áreas, a queda de um líder mundial ou o divórcio de uma famosa estrela do cinema. O volume cada vez maior das provas de que a cega de Petrit pode ver o futuro, e frequentemente o vê, nos faz pensar, quando não indica outra coisa, que possivelmente não conhecemos tanta coisa a nosso respeito e a respeito do mundo em que vivemos quanto o supõe a ciência dos compêndios. Vanga é vidente há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos tem sido cega para o mundo de todos os dias. Não lhe é dado ver as belezas que abundam em sua terra, o verde azulado do mar, as longas carreiras de girassóis que crescem tão alto e tão pesados na ponta, as hordas de tesouros, os alguidares e taças de ouro, as joias que fascinam e faixam desde o 3º milênio antes de Cristo. E ela não pode ver as novas coisas que, provavelmente, lhe pareceriam ainda mais insólitas: as minissaias drapejando pelas ruas, as espaçonaves de brinquedo, a máquina de EEG que os cientistas lhe aplicam. Mas Vanga, em sua existência conturbada como a própria Bulgarla, parece ter feito um arranjo especial com o tempo, pois vê claramente através dele. Com os seus olhos despojados de visão, vê, pelo menos de vez em quando,
o que os outros contemplamos cegamente.